Achava que eu comprava por impulso. Depois de um tempo, eu percebi que muitos dos hábitos da Lucinéia adulta era reflexo de algumas situações que a Lucinéia criança havia passado. Quero trazer esse assunto novamente aqui, porque foi um assunto que eu abordei muito rapidamente no meu primeiro vídeo e gerou uma certa polêmica nos comentários. Se você também sente que o seu passado interfere nas suas decisões financeiras, então assista o vídeo até o final e descubra como entender suas emoções pode transformar a sua vida financeira do presente. Pessoal, então vamos lá. Eu quero recapitular a história anterior. No meu primeiro vídeo, eu falei de uma situação que eu tinha passado na minha infância que tinha acabado desencadeando algumas situações que eu vivi na minha fase adulta. E por que eu quero abordar? Repito mais uma vez, algumas pessoas vieram nos comentários e falaram que passaram pelas mesmas situações e que não tiveram problema nenhum. Mas já teve outras pessoas que se consternaram com a história e vieram nos comentários do vídeo me falar que já tinham passado, que realmente é uma situação difícil. Então, assim, de certa forma, algumas pessoas não sentem nada, mas outras pessoas ficam profundamente marcadas por essas situações. E por isso eu quis abordar o assunto novamente. Eu, com 8 anos de idade, entro na escola. Na ocasião, eu era a filha, ainda sou, graças a Deus, a filha mais nova de um casal vindo do interior, vivendo com salário mínimo e tendo que sustentar a casa e mais 4 filhos. Então eu entro na escola e eu tinha uma Melissa. E repito, acreditem, Melissa já foi calçado de pobre. Eu tinha uma Melissa e com um determinado passar do tempo, do ano escolar, essa Melissa ela solta algumas tiras. E aí, os meus pais, muito simples, para não precisar comprar outro calçado na metade do ano, eles costuram essa sandália. E um determinado coleguinha de sala percebe isso e ele começa a todo tempo me zoar, falar que eu tinha sandália costurada, que não sei o quê. Então, naquela ocasião, gente, eu nem sabia o que era bullying, mesmo porque bullying é uma palavra recente, vamos dizer assim, no nosso vocabulário, Acredito que, sei lá, de uns 10 anos para cá, mas há 30 anos atrás era só zoação, a gente conhecia só como zoação, e tudo bem. E eu não gostava daquele menino porque o que para ele era brincadeira, para mim me ofendia profundamente. E, sinceramente, eu acho que não era nem exatamente sobre a sandália, era porque a sandália representava uma situação financeira dos meus pais. E aquilo é que me chateava, Mas, pois bem, eu cresço, eu começo a minha vida financeira. Uma das primeiras coisas que eu compro quando eu consigo meu primeiro trabalho, com carteira assinada, é um tênis Mizuno. E assim, era um tênis, e ainda continua sendo, um tênis caro, mas na época era um dos mais caros que tinha. What the fuck? E eu comprei exatamente o tênis Mizuno. E eu acredito que não foi somente também por causa da sandália. É porque adolescente, na fase da adolescência, a gente busca aceitação. A gente busca encontrar um grupo em que a gente é aceito e para se sentir acolhido, E eu andava com uma galera que gostava muito. Era Mizuno e ASICS. Eu me lembro perfeitamente as marcas que eram utilizadas. Então, o primeiro produto que eu compro com o meu salário era um Mizuno. Exatamente algo que estava ligado ao meu passado, vamos dizer assim, um calçado dos mais caros que tinham. Hoje eu percebo que aquela atitude que eu tive, ainda que tenha sido também para ser aceitada na galera, era por causa dessa questão da sandália. Porque ao longo do tempo, aí eu termino a primeira série, eu saio da escola, eu inicio numa outra escola, mas como era uma pessoa da minha comunidade, volta e meia eu encontrava com ele. E todas as vezes que eu encontrava com ele, eu ficava muito incomodada com a presença dele. E isso me fez perceber que o que ele tinha feito aos meus 8 anos de idade, aos meus 20 ainda me machucava. Então, por isso que eu digo para vocês que talvez algumas situações que vocês tenham hoje, tá ligada a algo que aconteceu no passado e que você precisa identificar. Porque quando eu identifiquei isso, e infelizmente demorou bastante,
eu percebi que eu tinha vários calçados no meu guarda-roupa. E eram calçados que muitas vezes eu não usava. A minha vida, né, na ocasião em que eu fiz essa análise, já era uma vida mais pacata, eu já era casada, então, né, a vida social da gente, quando a gente casa, diminui bastante, então não tem necessidade de você ter 10, 15 pares de sapato. E era assim que eu tinha, né, esse era o número de calçados que eu tinha. Aí eu vou trazer para vocês uma outra situação também, só que dessa vez ligada à alimentação. Na quinta série, eu tinha uma amiga de sala. Éramos eu e mais 2 amigas. E essa minha amiga, ela era considerada rica. E aí eu vou falar para vocês o porquê. Porque ela era uma das poucas meninas da sala que levava merenda, ela levava muito biscoito recheado para a escola. E aí pensa, né? Quinta série, a criança tem ali 12 anos. Na ocasião eu tinha 12 anos. E era algo que, para mim, não era normal se ter em casa com abundância. Ah, você não comia biscoito recheado? Não, gente, pelo amor de Deus. Eu comia biscoito recheado, sim. Mas a minha mãe e o meu pai, eles tinham o costume de fazer compra uma vez ao mês. Então, assim, eles faziam uma compra uma vez ao mês e uma vez que acabasse, a gente tinha que esperar até a próxima data para que eles pudessem comprar novamente. E ela não, todos os dias ela tinha um biscoito recheado. Então ela era considerada a menina rica da sala de aula, né? Ela dividia essa merenda com a gente. Algumas vezes sim, outras vezes não. E ela estava no direito dela, né? E na verdade ela não era rica nada, era porque os pais dela eram donos de uma mercearia que tinha aqui no bairro. Então assim, eles tinham isso em estoque, então para eles era muito fácil fornecer um pacote de biscoito para a filha ir para a escola todos os dias. E aí o que acontece na minha fase adulta? No meu caso foi o contrário com o biscoito, porque era para mim ter uma compulsão por biscoito, né? Mas o biscoito me lembrava também a minha situação financeira. Me lembrava que a minha colega de escola podia levar merenda todos os dias. E eu não. E isso me incomodou durante muito tempo. Então, todas as vezes que eu comia biscoito recheado, eu lembrava dessa sensação, né? Vinha essa sensação à minha mente. E por isso, eu sempre evitei. Uma outra situação que eu quero trazer para vocês, mas que na verdade não é uma situação que aconteceu comigo, mas é uma situação que eu percebo com o meu marido, é que meu marido ele já relatou para mim que na infância ele tinha os mesmos problemas que eu em relação, por exemplo, iogurte. Para algumas regiões do Brasil aí, chamado de Danone. Então, assim, hoje aqui na minha casa eu vejo que meu marido ele é, assim, apaixonado com iogurte. Mas não é aquele apaixonado de consumir, não, muitas vezes ele compra o iogurte e acaba ficando uns dias na geladeira. Ele gosta de comprar, gosta de ter a sensação de que ele não vai precisar esperar um mês para poder tomar um outro iogurte. Então hoje eu percebo que ele compra mais para ter essa sensação de que ele não vai precisar esperar um mês novamente para poder consumir o iogurte. Então são atitudes que a gente tem que analisar para entender por que a gente faz certas coisas. E consumir está muito ligado a isso. Então são coisas que a gente precisa prestar atenção para entender o porquê nós fazemos e como que nós vamos resolver aquela situação. O primeiro passo é você conseguir identificar. Uma vez que você consegue identificar, você pode traçar estratégias para que, quando vier aquela compulsão por comprar algo, você faça uma redefinição para que você consiga vencer isso em você mesmo. E por que, pessoal, que eu quero trazer isso para o debate novamente? É necessário que você identifique os seus hábitos e entenda os seus hábitos de consumo. Porque só depois disso você vai conseguir traçar uma estratégia para você não cair nessas armadilhas que a mente da gente que coloca diante de nós. Nós precisamos conseguir driblar essas armadilhas para que a gente consiga estabelecer uma relação melhor com o dinheiro. Mas antes disso, me fala aí, vocês já passaram por situações assim? Ou vocês agora, neste momento, tá se lembrando de alguma situação da infância que possa
está linkado com algo que vocês façam agora no presente de vocês? Se sim, deixe aí nos comentários, porque além de ajudar o engajamento do vídeo, ajuda também outras pessoas, né, que estão passando pelo problema, para que elas saibam que, assim como eu, assim como você, elas não estão sozinhas e que é possível sim a gente ter uma melhor relação com o nosso dinheiro, mesmo tendo passado por situações que muitas vezes nos machucaram, muitas vezes, né, causaram feridas na gente e que até hoje a gente não tinha identificado. E uma vez identificado, a gente tem que tratar, conseguir um analgésico, conseguir um anti-inflamatório, eu não sei, né, qual foi o grau da ferida que causaram em você. E muitas vezes é interessante a gente até mesmo procurar ajuda psicológica, porque eu já tive um período na minha vida em que eu tive que fazer terapia relacionada à vida financeira, mas isso é assunto para um outro vídeo. E que me ajudou muito. Eu posso dizer para vocês que foi assim o divisor de águas na minha vida financeira, a partir do momento que eu identifiquei o problema e que eu resolvi tratar o problema. Não consegui tratar sozinha, foi necessário que eu passasse por um profissional, mas graças a Deus eu fiz 10 sessões, mas que foram 10 sessões que mudaram a minha vida. Por isso, assim, não se envergonhe, sabe? Coloquem aí nos comentários se for uma forma de você desabafar, né, de você trazer isso à tona e até mesmo se sentir aliviado. O meu intuito com o canal é, em especial, pessoal, ajudar pessoas a saberem que não estão sós. Eu não sou perfeita, eu ainda cometo muitos erros, mas eu tenho aprendido com cada erro e com cada acerto também. Então aqui vocês vão ver os meus erros e vão ver os meus acertos. Porque eu não sou nenhuma coach financeira, eu não sou nenhuma terapeuta emocional, o que eu sou é uma mulher comum que já passou por várias situações, mas que pela graça e pela misericórdia de Deus e pela fé que eu tenho nele, né, eu tenho conseguido superar, eu tenho conseguido driblar certas situações e Deus tem feito com que eu veja as mãos deles estendidas na minha vida financeira. Então é isso, eu agradeço por vocês terem assistido até o final, peço para vocês que compartilhem, se vocês conhecem alguém que tem alguns hábitos que nem a própria pessoa consegue explicar, envie esse vídeo para essa pessoa, talvez de alguma forma o meu relato possa ajudar elas também, né? E muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo.